A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. Estima-se que 95% do universo é composto por matéria escura, uma substância que ainda intriga os astrônomos. Muitos fenômenos que acontecem no universo são explicados pela existência da energia escura, sobre a qual os cientistas também não têm muita informação. Para lançar uma luz sobre esse misterioso e pouco conhecido lado escuro do universo, o USP Analisa de hoje recebe o docente e ex-diretor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, professor Laerte Sodré Júnior. Professor, seja bem-vindo ao USP Analisa. Muito obrigado. Professor, o que se sabe atualmente sobre matéria escura e energia escura? O que nós sabemos essencialmente é a quantidade de matéria escura e de energia escura que existe no universo. Como você disse, a soma dessas duas componentes fazem mais ou menos 95% do total de matéria e energia do universo. Agora, tirando isso, a gente não sabe muita coisa mais. Por exemplo, a gente não sabe o que é nem a energia escura, nem a matéria escura. Como os astrônomos detectam a existência da matéria escura e da energia escura no universo? A matéria escura a gente detecta pelo efeito gravitacional que ela exerce em outros corpos celestes. Por exemplo, um planeta, quando gira em torno do Sol, a Terra, por exemplo, ela tem uma certa velocidade, 30 km por segundo. A Terra gira em torno do Sol. Isso porque o Sol tem uma dada massa. Se o Sol tivesse 2 vezes essa massa, a Terra giraria numa velocidade 2 vezes maior, 60 km por segundo. Então, o que nós fazemos em astronomia, essencialmente, é o seguinte: medindo velocidades e tamanhos, tipo raio da órbita, coisas assim, nós somos capazes de determinar a massa. E quando nós fazemos isso em grandes escalas do universo, por exemplo, em sistemas de galáxias, coisas desse tipo, nós verificamos que tem muito mais massa nesses sistemas do que aquela que poderíamos atribuir, por exemplo, a estrelas, a nuvens de gás, coisas desse tipo. Ou seja, a maior parte da massa, aparentemente, está numa forma que não é aquela que a gente conhece. É isso que nós chamamos de matéria escura. E isso nós detectamos de várias maneiras. Eu dei o exemplo, por exemplo, do uso de velocidades e tamanhos. Mas nós podemos usar, por exemplo, um outro tipo de fenômeno chamado lente gravitacional. O que acontece é o seguinte: a distribuição de massa em grandes sistemas de galáxias também, ela desvia a luz. E analisando esses desvios da luz, nós também conseguimos determinar a massa e confirmamos a presença dessa entidade misteriosa que é a matéria escura. Estima-se que na Via Láctea a quantidade de matéria escura seja pelo menos 10 vezes superior à de matéria luminosa. Considerando todo o universo, como a gente disse, né, a estimativa é que, então, que 95% da massa seja constituída de matéria escura. Há alguma explicação para existir mais matéria, entre aspas, invisível do que matéria visível? Uma coisa é matéria visível, outra coisa é matéria escura. Não vamos, porque nem toda a matéria normal é visível. Por exemplo, nós aqui, nós não somos luminosos. Eu, você, o ouvinte, né? Mais ou menos, né? Todos nós emitimos calor, então todos nós temos uma certa luminosidade. Mas nós não somos estrelas, por exemplo. A maior parte da massa não necessariamente é luminosa. Acontece que existe uma parte da massa que aparentemente é de natureza diferente, né? Quando a gente fala em matéria, por exemplo, a gente pega os livros textos, né? A gente sabe, por exemplo, que essa mesa é constituída de átomos. Os átomos têm prótons, nêutrons, né? Isso é o que a gente chama de matéria bariônica. É um nome bonito para a matéria comum que a gente conhece. Aparentemente, a matéria escura é de outra natureza, não é matéria bariônica. Agora, o que é exatamente, é esse o desafio que nós temos pela frente, né? De descobrir a natureza da matéria escura. E para isso, nós estamos tentando de tudo, quer dizer, desde observações astronômicas até experimentos na própria Terra, usando detetores de partículas para, na hipótese de que essas
que a matéria escura seja constituída de partículas, elas possam ser detectadas. Mas até agora não conseguimos detectá-las. De que forma a matéria escura e a energia escura estão relacionadas à expansão do universo? São diretamente ligadas à expansão. A expansão do universo, ela depende da quantidade de matéria e energia que o universo tem. E a quantidade, e aparentemente o universo tem uma quantidade que corresponde ao que a gente chama de densidade crítica. É um certo valor que corresponde, que quer dizer no fundo o seguinte: a quantidade de matéria e energia é tal que faz com que o universo não tenha curvatura, que a curvatura seja zero. Eu digo isso por quê? Porque em grandes escalas o universo é regido, digamos assim, pela teoria da relatividade geral. Ele é explicado pela teoria da relatividade geral do Einstein. E nessa teoria, o espaço-tempo, né, é curvo, quer dizer, pode ser curvo. Então, ele pode ter curvatura positiva, como a gente chama, curvatura negativa, mas por mistério da natureza, aparentemente, em grandes escalas, o universo tem curvatura nula. E isso porque ele tem um certo valor, uma certa quantidade de matéria e energia, exatamente aquela necessária para que a curvatura seja nula. Se a quantidade de matéria e energia fosse um pouco maior do que ele teria curvatura positiva. Se a quantidade de matéria e energia fosse menor do que ele teria curvatura negativa. No final da década de 90, cientistas concluíram que a expansão do universo estava se acelerando. Por que isso acontece? Então, veja bem, quem domina em grandes escalas, né, a força que domina é a força da gravidade. A gravitação é uma força atrativa, né, matéria atrai matéria, aquela coisa. Então, a gente esperaria que a própria expansão do universo, o universo estaria em expansão, mas que essa expansão fosse desacelerando, né? Quer dizer, as galáxias vão se afastando, mas a velocidade com que se afastam iria diminuindo com o tempo. Mas o que se verificou é o oposto, que aparentemente o universo está se acelerando. Isso, como que pode ser explicado isso? O nome que a gente dá para a entidade atrás dessa expansão acelerada é energia escura. Mas, na verdade, é um nome que a gente atribui para uma quantidade que a gente não sabe se é, por exemplo, um tipo de antigravidade e, portanto, uma componente da própria teoria da gravidade que a gente não conhece direito, ou se é devido a um fluido de características diferentes, que a gente chama de energia escura, e que teria propriedades estranhas, como, por exemplo, pressão negativa, né? E isso faz, né, com que, se a gente examina a teoria da relatividade geral, as equações do Einstein, isso leva a um universo em expansão acelerada, seja uma antigravidade, seja uma matéria de pressão negativa. Mas isso são coisas assim ainda tão misteriosas, mas são atrás da explicação dessas coisas que nós estamos atrás. Existe algum limite para esse processo de expansão? Ou seja, em algum momento, né, ele vai começar a se retrair? Então, tudo isso depende justamente da quantidade de matéria e energia e do tipo de constituinte que tem no universo. Antes da descoberta da energia escura, né, então até meados dos anos 90, se imaginava que o universo iria se expandir para sempre. Tá? O modelo naquela época era que a expansão ia ser eterna, porém desacelerada. Durante certos períodos de tempo, ao longo do último século, se imaginou que o universo poderia se expandir e voltar a se contrair. Atualmente, com esse cenário em que o universo é dominado, de certo modo, pela energia escura, aparentemente ele vai se acelerar sempre. É isso que parece que vai acontecer de acordo com o nosso entendimento nesse momento. Mas as coisas podem mudar. As coisas podem mudar e mudam com muito mais frequência do que a gente imagina. O que são e como foram determinados os modelos cosmológicos? Quais os mais importantes ao longo da história e o que diz o atual modelo, que seria o Lambda CDM? Uhum. Sua pergunta é interessante porque esse ano, 2017, fazem exatamente 100 anos
que nasceu a primeira teoria cosmológica física, que é o chamado modelo de Einstein. Antes disso, o que vigia, né, é essencialmente a física newtoniana, e na física newtoniana não é possível se construir modelos cosmológicos, porque você cai em paradoxos. Por exemplo, de acordo com a física newtoniana, se nós levamos a sério o modelo newtoniano, o universo deveria ser infinito, estático, eterno, e uma das consequências seria que a noite não seria escura. Não existiria a noite como nós a conhecemos. Isso é o chamado paradoxo de Olbers. E, na verdade, ele só foi resolvido quando Einstein, no século passado, né, em 1915, propõe a teoria da relatividade geral. É interessante porque o Einstein, em 1915, ele propõe a teoria da relatividade geral, e em 1917, 2 anos depois, ele aplica essa teoria para o universo como um todo, para o problema cosmológico, e cria, então, a primeira cosmologia, que é o universo de Einstein. E esse modelo de Einstein é muito interessante em 2 aspectos. Primeiro, o Einstein não conhecia, ninguém conhecia naquela época, a expansão do universo. Não se sabia que o universo estava em expansão. Então, para o Einstein, o universo era estático. Ora, a gravidade é uma força atrativa. Então, o Einstein foi resolver suas equações e obtinha soluções em que o universo ou estava em expansão ou em contração, mas não estático. E para conseguir que um universo fosse estático, de acordo com as observações conhecidas na época, 1917, ele introduziu um termo que a gente chama de constante cosmológica, que é exatamente essa tal de antigravidade que eu mencionei antes e que pode ser uma das explicações para, hoje em dia, para a expansão acelerada e para a própria energia escura. Mas na época do Einstein, essa antigravidade era suficiente essencialmente para refrear, seja a contração, seja a expansão. Tá? Então era um universo estático e por isso era um universo que a gente chama de hiperesférico. É como se é um universo de curvatura constante positiva. E, por exemplo, vocês pegam uma bola, uma esfera, né? Uma esfera é uma superfície de curvatura constante positiva. Tá? Qualquer ponto da esfera tem a mesma curvatura. Nós não conseguimos visualizar um espaço de curvatura constante positiva, o que é o que nós chamamos de hiperesfera, como é o caso do universo de Einstein. Mas as propriedades geométricas que a gente conhece sobre a superfície da esfera se aplicam também para espaços de curvatura constante positiva. Então, por exemplo, numa esfera, se você sai de um ponto e viaja sempre numa dada direção, você acaba voltando para o mesmo ponto. No espaço de curvatura positiva aconteceria o mesmo. Eu estou aqui na Terra, pego uma nave espacial, um foguete, viajo sempre numa dada direção, daqui a alguns milhões de anos voltarei ao mesmo ponto. Então, mas esse universo de Einstein, ele, digamos assim, ele atendia às observações da época. Mas cerca de 10 anos depois, o Hubble descobriu a expansão do universo. E com a expansão do universo, essa ideia da constante cosmológica, com uma antigravidade, ela praticamente desapareceu. E só vai ser retomada novamente, mais recentemente, dos anos 90, quando se verifica, examinando um tipo de estrela, que a gente chama de supernova, que na verdade é uma explosão de estrela. As supernovas são explosões tão fortes que uma única supernova explodindo pode emitir tanta luz quanto todas as outras estrelas de uma galáxia. E olha que uma galáxia tem bilhões de estrelas. Então, as supernovas elas são visíveis em distâncias muito grandes, né? E tem um tipo de supernova em particular que é como se fosse uma vela padrão. O que quer dizer isso? É como se a gente conhecesse a luminosidade dela. Tá? Se eu tenho uma lâmpada de 110 volts, por exemplo, eu sei que aquela lâmpada tem 110 volts, eu posso, medindo o brilho dela, saber a distância que ela está. Porque eu conheço a luminosidade dela, eu posso medir a energia que chega aqui em mim, o que a gente chama de fluxo, e a partir daí determinar a distância. E é isso que nós fazemos com essas supernovas. E quando se fez isso, né, no começo dos anos 90,
se verificou que elas estavam mais distantes do que deveriam estar. E um jeito de explicar isso é justamente pela expansão acelerada do universo. Então, o modelo Lambda-CDM, onde o lambda é justamente o nome que a letra grega, que a gente usa para designar essa constante cosmológica que eu mencionei antes, que foi introduzida pela primeira vez pelo Einstein em 1917. O Einstein, durante os anos 30, abjura ela, fala que foi a maior bobagem que ele fez na vida foi inventar a constante cosmológica. Né? Quisera eu cometer as bobagens que o Einstein comete, porque essa grande bobagem que ele cometeu veio a se tornar a salvação, né, da cosmologia atual, porque oferece um mecanismo para explicar esse universo acelerado. Então, o universo Lambda-CDM é um universo com duas componentes. A energia escura, né, o que nós hoje chamamos de energia escura, representada pelo lambda, que é a constante cosmológica, e essa coisa chamada CDM, que é matéria escura fria, Cold Dark Matter, por isso CDM. Que é esse tipo de matéria que aparentemente permeia o universo também e que é de uma natureza diferente da matéria bariônica usual, aquela constituída de prótons, nêutrons, coisas que a gente conhece há mais tempo. Em 2012, foi destaque na mídia a participação brasileira no levantamento astronômico de Javalambre sobre a física da aceleração do universo, um projeto que integra cientistas principalmente da Espanha e do Brasil. Você, inclusive, é um dos pesquisadores participantes desse projeto. Como que ele está hoje? Quais os estudos que estão sendo desenvolvidos dentro dele? Então, o JPAS, que é o nome desse projeto, né? Ele está de vento em popa. O observatório foi construído na Serra de Javalambre, na Espanha, e tem 2 grandes telescópios lá, um de 2,5 metros e outro de 80 centímetros. Quer dizer, é grande, isso é relativo, porque, né? Em termos de astronomia, são telescópios muito pequenos, na verdade, mas eles têm uma característica muito diferente da maior parte dos telescópios atuais, que é o campo de visão. O espelho dele, as lentes que ele utiliza, são de tal maneira que a gente consegue observar numa única exposição uma área muito grande do céu. Isso é muito importante para esses grandes levantamentos de galáxias. Então, para você ter uma ideia, né, no caso do telescópio maior de Javalambre, a câmera que vai entrar lá é uma câmera de 1,2 gigapixel, né? Então, vocês comparam com essas câmeras de celular aí de megapixels, vocês podem imaginar. São 14 CCDs. CCD é o dispositivo eletrônico que tem no celular que permite fazer fotografia, né? Mas enquanto no celular é uma pastilhazinha pequenininha, cada CCD desses nas nossas câmeras tem 10 centímetros por 10 centímetros mais ou menos, né? É uma coisa bem grande. E são mosaicos, então, de 14 CCDs desse tipo. Então, em uma única exposição, conseguimos observar uma área muito grande do céu. Outra coisa importante dessas câmeras é o sistema de filtro que elas têm. Em geral, por exemplo, tem um levantamento do céu do hemisfério norte muito famoso, chamado SDSS, Sloan Digital Sky Survey, que é conduzido lá do Monte Apache, nos Estados Unidos, e que é considerado o projeto astronômico mais bem sucedido da história da astronomia, porque a quantidade de descobertas que esse projeto possibilitou é fantástica. E esse projeto, ele observa o céu em 4 filtros. Um filtro, digamos, um azul, um filtro verde, um filtro amarelo e um filtro no vermelho, digamos assim. O Javalambre, nós utilizamos 59 filtros estreitos. Então, isso faz com que a gente consiga cobrir toda a parte visual do espectro eletromagnético com uma precisão muito maior. Isso significa que nós somos capazes de determinar distâncias de corpos celestes com uma precisão 10 vezes melhor que essa desse outro levantamento que eu mencionei. Nós já estamos... a câmera mesmo, essa câmera grande que eu falei, né, a JPCam, que é o nome dela, ela está pronta, mas está sendo testada agora em Javalambre. Então, por enquanto, nós estamos fazendo observações
com um telescópio menor, o de 80 centímetros. Como eu mencionei, são 2 telescópios, um de 2,5 metros e um de 80 centímetros. E nós já estamos obtendo resultados, já estamos escrevendo artigos. E uma coisa interessante é o seguinte, em função do interesse, né, que esse projeto despertou, nós conseguimos iniciar uma réplica dele no hemisfério sul. Então temos no Chile agora, numa montanha chamada Cerro Tololo, que fica pertinho de onde estão, por exemplo, o telescópio Gemini e o telescópio SOAR, que nós somos parceiros, né, desses telescópios. Nós conseguimos colocar lá um telescópio de 80 centímetros, que é um clone desse telescópio de Javalambre, uma câmera que é um clone da câmera que está em Javalambre, e já estamos também, desde o começo desse ano, observando o céu do hemisfério sul, também num sistema, no caso de 12 filtros. Esses telescópios pequenos, ao invés de usar 59 filtros, nós estamos usando neles 12 filtros, porque a finalidade desses telescópios é um pouco diferente do telescópio maior. Mas mesmo com esses 12 filtros, nós estamos conseguindo fazer vários trabalhos inéditos e já estamos também começando a escrever os nossos primeiros artigos a respeito. Existe alguma razão para que o Chile tenha sido escolhido para instalar esses telescópios? O Brasil, por exemplo, teria condição de sediar um projeto assim? Não. O problema do Brasil é que aqui nós não temos nem montanhas altas, de um lado, e a umidade é muito alta. Um bom sítio astronômico tem que ser em lugar alto e muito seco. E isso é encontrado em pouquíssimos lugares na Terra, em particular no Chile e no Havaí. São os 2 melhores lugares, né, para se observar o céu. No Havaí, por exemplo, em Mauna Kea, que é um vulcão extinto na Ilha Grande, existe uma imensa concentração de telescópios também. O Gemini Norte, por exemplo, fica em Mauna Kea, enquanto o Gemini Sul fica numa montanha chamada Cerro Pachón, que é pertinho de Cerro Tololo, que é onde está esse outro telescópio que eu mencionei há pouco. Existe alguma razão para o tempo precisar ser seco para as observações? Porque o céu fica muito mais transparente. O vapor d'água no ar diminui a transparência do céu. Então nós não vemos objetos tão fracos quanto nós somos capazes de ver desses lugares. À noite, num lugar como esse, seja no Havaí, seja nos Andes chilenos, né, quem teve a oportunidade de passear por lá sabe disso, é espetacular. Se vê muito mais estrelas do que a gente vê no Brasil. Não estou falando em São Paulo, porque em São Paulo você não vê nada. Estou falando assim, no interior, numa fazenda, com luzes apagadas, você vê um céu maravilhoso, mas não é nada que se compare com o céu que você vê nos Andes chilenos, por exemplo. Professor, em relação ao Brasil, o senhor comentou que a gente não poderia ter um telescópio desse, mas nós temos várias pesquisas, né, nessa área que estão sendo desenvolvidas. O que a gente pode falar a respeito dessas pesquisas que estão sendo desenvolvidas aqui? A gente está competindo aí em pé de igualdade com os colegas do exterior? E também em relação a esse cenário de cortes de verbas, como que vai ficar a situação agora? Então, nós estamos participando de vários projetos internacionais bastante interessantes, competitivos e em pé de igualdade com nossos parceiros. Então, para mencionar um outro projeto, né, vou mencionar o GMT. GMT quer dizer Giant Magellan Telescope, telescópio gigante de Magalhães, que é um telescópio que vai ser o primeiro dessa nova geração de supertelescópios, né? Ele, por exemplo, os maiores telescópios hoje em dia, né, os telescópios Keck, que ficam no Havaí, é um par de telescópios, eles têm um espelho de 10 metros de diâmetro. O GMT vai ter um espelho de diâmetro equivalente a 24 metros e meio, mais do que o dobro. Então, com isso, nós pretendemos observar coisas que estamos querendo saber. Um exemplo muito claro: existe vida no universo fora do sistema solar, fora da Terra? Nós estamos mais próximos de responder essa pergunta do que muita gente imagina. As dificuldades são essencialmente que nós ainda não temos os recursos técnicos necessários para medir as propriedades da atmosfera de um planeta, tendo em vista o brilho da estrela do lado dele, que ofusca, né?
Mas estamos desenvolvendo técnicas e, eventualmente, um dos principais objetivos desse novo telescópio que eu mencionei, assim como de outros equivalentes, vai ser descobrir isso. Se nós detectamos planetas com sinais de atividade biológica. Tá Isso certo. é uma coisa que nós queremos fazer. Evidentemente que os cortes de verba nos atingem profundamente. Principalmente, eu acho que isso que é a coisa mais grave, a formação de os talentos que nós estamos educando. Nós temos vários estudantes trabalhando em projetos no Brasil e no exterior que têm suas possibilidades de emprego tremendamente limitadas. Quer dizer, podemos ter uma geração perdida por conta dessa crise que nós estamos envolvidos. Então, o impacto da crise econômica eu vejo muito mais aí. Porque, felizmente, graças à FAPESP, grande parte dos recursos de pesquisa que nós precisamos, nós temos, né? Nós não dependemos tanto de fontes federais como colegas fora de São Paulo dependem. Dependemos essencialmente da FAPESP. E a FAPESP ainda tem sido capaz de dar todo o apoio que nós precisamos. Então, o principal problema que eu estou antevendo é justamente em relação a recursos humanos, com o que vai acontecer com os jovens que nós estamos formando hoje. Isso é uma coisa que me deixa muito preocupado. Esperamos então, né, professor, que o cenário melhore e que a gente possa reaproveitar esses talentos, né, não desperdiçar todo o investimento que foi feito neles também. Precisamos trabalhar para isso, né? Professor, eu gostaria muito de agradecer a presença do senhor aqui no USP Analisa. Infelizmente, nosso tempo acabou, o assunto daria muito mais tempo de programa, mas fica o convite para o senhor voltar quando tivermos então mais resultados nas pesquisas que estão sendo desenvolvidas aqui no Brasil e também no exterior. Muito obrigado. O USP Analisa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.